Esse bloco é sem cigarro, mas ele é de prevenção, com alimentos funcionais e sem dor. Duas coisas interessantes, porque elas podem combinar de alguma forma, né? Sim. Sei lá, a castanha do Pará, que faz tanto bem, deve fazer alguma coisa para a coluna. Deve ter uma virtude. Ela tem isso, tem aquilo, tem selênio, tem não sei o quê, né? Esses alimentos funcionais devem ajudar na dor, de alguma forma, na ausência da dor, no corte da dor, na eliminação da dor, que é o objetivo dele, não é? Vocês defendem o que? A comida de verdade? Sim. Menos industrializados, mais alimento que a natureza dá. Então, hoje em dia, o que a gente vê? O prático. Todo mundo no corre do dia a dia. É muito prático pegar o congelado, colocar no forno. Mas nem sempre o prático é o mais saudável, pelo contrário. Mas então, a gente pode procurar um congelado saudável. Sim, hoje em dia, graças a Deus, o pessoal já está comercializando dessa forma. Então... Está salvando muita gente da crise, né? Esse negócio de cozinhar. Verdade. Esse mercado vem crescendo muito, né? As pessoas estão se conscientizando mais da vida saudável. Então, o livro veio dessa ideia de alimentos mais saudáveis, livre de antinutrientes, livre de glúten, de leite de vaca, de soja, de açúcar. Então, quebrar aquele paradigma que a alimentação saudável é ruim, é sem graça, é comida de dieta, né? Todo mundo a gente escuta. Antigamente, você fala assim, não, comida de dieta, não vou provar. É quebrar esse preconceito que existe. Então, aí entra a parte da Letícia com receitas deliciosas de alimentos todas saudáveis, sem antinutrientes. Na verdade, hoje em dia tem a moda do sem glúten, né? Que virou sem lactose, sem isso, sem aquilo, sem. E acaba que a gente consegue, com as ervas, com um monte de apoio, assim, digamos, logístico, tornar o sem com, né? Exatamente. Sim. O desafio desse livro, quando a doutora Deise me propôs, foi justamente esse. Apesar de livrar todas as receitas desses antinutrientes, a gente ter receitas extremamente saborosas, para que as pessoas possam, em casa, reproduzir essas receitas em várias ocasiões, às vezes no almoço, no dia a dia, às vezes até numa ocasião especial. Então, isso é possível. A gente utiliza técnicas que conseguem a substituição de determinados alimentos sem abrir mão do sabor. Algumas coisas foram reabilitadas, né? A gente viveu a reabilitação do ovo, a gente viveu a reabilitação agora, atualmente, da batata doce, que era cafona, né? Alguém não ia pedir uma batata doce. Imagina uma pessoa chique, vai comer um aipim, uma batata doce, não vai. Hoje em dia é chiquérrimo comer batata doce. Tem leito de batata doce. Está no momento só falta ter espuma de batata doce. Isso ainda não vi, mas leito já me falaram. Tem, né? Deve ter. Ganhou uma sofisticação, uma roupagem. A gente está num momento de valorização. O abacate também, né? Coitado, tão desmoralizado ao longo. Desprezado. Só creminho. Não é? Verdade. Só no Brasil as que o abacate pessoas é doce, odiavam, né? Esculhambavam o abacate. Nossa, essa coisa horrorosa. Agora pode tudo, né? Faz o guacamole, acho máximo, aí bate com água de coco, fica não sei o quê. Sim, Leda, porque agora está focado nisso. Agora ficou mais claro. Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, dizia que seu alimento seja seu remédio seja alimento, né? Então, hoje em dia, a gente determina a nossa saúde a partir do que a gente coloca na nossa mesa para a gente se alimentar, para a nossa família se alimentar. Então, hoje está focado nisso, nesses estudos, para ver que o ovo não é o vilão, igual viam antigamente, né? As características dos alimentos funcionais. Então, é bem interessante. Que começa ali, no que a gente coloca no nosso prato, a gente determina a saúde e a doença. E aí a Letícia entrou brincando com esses alimentos funcionais. Exatamente. E transformando ela me ofereceu... numa coisa sofisticada ou numa coisa possível? Ambos, na verdade. A proposta, chique e fácil, a proposta assim. do livro, a proposta do livro é que a gente dê várias opções às pessoas. A gente tem pratos muito simples, um prato para o dia a dia, um frango com purê de inhame, uma couve. Ao mesmo tempo, a gente tem pratos mais sofisticados, como uma mousse de coco com frutas vermelhas e farofa de oleaginosas. É um livro muito versátil. Eu vi, olha, esse panacota de amêndoas com calda de romã e hibiscos. Exatamente. Só a foto já é um luxo. Olha como é lindo isso. Isso é muito importante, porque na alta gastronomia a gente aprende que a gente come com os olhos. Então, o que eu tentei fazer
fazer foi colocar as técnicas de alta gastronomia, esse conhecimento que a gente tem da Peraí, combinação eu de vou ver. alimentos, para que isso a gente possa comer com mais prazer, né? Esse nhoque de batata doce é o peixe A batata doce é ele. Gente, tá me Aí, dando tá muita vendo? fome A isso batata aí. A batata doce vai dar fome, hora. querida, porque tem cada foto aqui, Isabela, você nem viu ainda. Ela não viu ainda. Tem quiche de alho assado com ervas frescas do pomar, parfait de avocado. Olha Tá ele vendo? aí. Abacate. Olha o avocado, abacate aí. Na com verdade- tilápia. Tilápia também cresceu muito, né? Sim. Tem um status agora, assim, de grife. De tomate. Na verdade, o avocado, ele, por exemplo, ele é muito versátil. A gente utiliza receitas para todas. pratos salgados. A gente, na América do Sul, a gente conhece mais como palta. Esse daqui. Mas a gente utiliza muito para doces também. Tem uma receita aí facílima, que é super bacana, que é uma mousse de alfarroba, que a gente faz só bate com creme de abacate. E é um prato delicioso. Está nas Jura, sobremesas. E bate isso com o quê? Posso colocar essa receita no site do Sem Claro, Censura? claro, Que essa é sem dúvida. chiquérrima. Não é uma mousse? Como é que é a É história? uma Deixa eu mousse achar a de receita aqui. alfarroba, que a gente utiliza Alfarroba é um pouquíssimos substituto do ingredientes. É, que também tá em alta. Também tem algo. Você pode substituir o chocolate pelo alfarroba. Pode. É tudo substituído. Tudo, né? tudo. A gente Sabe que eu vou encontra falar uma coisa? substituição. Você tem certeza que você vai concordar comigo. As pessoas que vivem no interior, nas cidades do interior, que têm a sua plantação, que têm a sua... colhem, que fazem o cultivo da terra do jeitinho que eles sempre fizeram, essas pessoas podem comer de tudo. Sim, sabe? nada E mudou comer pra muito eles, bem. né? Só não ter agrotóxico. Agora estou Sim. plantando um pouquinho. Mas o que a tô- gente está vivendo hoje é justamente um resgate a essas origens, né? Esse aí, mousse de alfarroba. Achei. Voltar a isso, né? Exatamente, É o que os exatamente. nossos avós faziam antigamente. É resgatar, menos industrializados. Impressionante como as pessoas de um tempo para cá ficaram obesas, né? Sim, Ficaram a isso é estatística por causa mundial. dessa comida industrializada, essa comida... Geração fast food. Pois é. É o não prático, assim, cara. né? É o prático que é mais rápido. E aqui Tá está muito a difícil quinoa. manter peso. O que é ciboulette? Ciboulette é a cebolinha francesa. Ela é um pouco mais fina que a cebolinha brasileira. Ah, é aquela que a gente cebolinha bem conhece. fininha. Isso. Tá. Serve muito para enfeite. Porque eu adoro também, né? quinoa. Esse prato, por exemplo, é uma inspiração num prato de um chefe bem conhecido, que é o Gordon Ramsay. Eu comi no restaurante dele, gostei muito e fiz a minha versão, mas é um prato extremamente saudável, que a gente faz uma brincadeira, coloca aí também um pouquinho de oleaginosas, as ervas, azeite extra virgem, que é muito saudável, a doutora Deise pode falar melhor sobre isso. E claro que a apresentação é fundamental. Sim. A vantagem da quinoa é que é muito fácil fazer. Exatamente, exatamente. Então, isso facilita. E uma né, outra você vantagem... usá-la. A quinoa ela tem valor nutricional semelhante ao do leite materno. Ela é riquíssima em proteína, ela não contém glúten. Então, é rica em triptofano, que é um precursor de serotonina, que é o neurotransmissor cerebral. A quinoa é incrível. Você acha que as pessoas devem tomar serotonina? Depende. A Tem que pessoa medir alguma coisa tem para tomar? exames laboratoriais que a gente dosa. Qual o isso. exame que mede A serotonina? serotonina mesmo também. Ah, é? Dosa a própria serotonina, sim. E no exame Mas não convencional adianta de você- sangue, não, né? E o seu Tem médico seu exame deve específico, solicitar. né? Sim, mas se o paciente apresenta um quadro de desbiose intestinal, que é um desequilíbrio da flora bacteriana e da permeabilidade intestinal, não adianta eu dar o 5-hidroxitriptofano, porque não vai ser convertido em serotonina. A gente tem que cuidar do intestino, que é o segundo cérebro, né, desse paciente, para ter a conversão Doutor em Hélio serotonina. Povo. Sim, doutor Ítalo Rachid, meu mestre. Eu gostava do Hélio Povo benção. Tem esse Ele estava cuidado. certo, Intestino do Segundo Cérebro, é um livro importante. Sim, exatamente. Eu estava pensando que você estava falando agora sobre a serotonina e o triptofano, porque diversas drogas, quando você abre mão das drogas, baixa o nível de uma série de neurotransmissores, incluindo a serotonina, dopamina e outras. E eu acho que é interessante a ideia, porque a ideia antigamente da nutrição era o que você não deveria comer, né? Não come isso porque isso faz mal para aquilo, não come isso, faz mal para aquilo outro. E hoje a ideia, e o teu livro, o livro de vocês me parece que já está apontando nessa direção, Exato. é que os alimentos não é que eles não devam, que eles façam mal, eles fazem bem. Sim. E cada alimento vai fazer bem para um aspecto Sem dúvida, sem dúvida. da nossa vida. E eu estou, assim, já pensando no segundo livro, Alimentos Funcionais e a Parada de Fumar. Interessantíssimo. Porque um dos problemas da não parada de fumar
é justamente, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo entre as mulheres, pelo risco que elas antevêm de ganhar peso. Né? Mas, por outro lado, como a gente para com a oralidade, né, daquela coisa que vai à boca, cada cigarro a gente traga 10 vezes e um maço tem 20 cigarros, são 200 vezes que a gente leva algo à boca. Quando a gente para de fumar, uma das coisas difíceis é não ter a oralidade. E muitas pessoas, aí inclui mulheres e homens, a diferença do homem é que o homem tem menos preocupação com o ganho de peso, mas ganham peso igualmente. Mas as mulheres ficam, e os homens, precisando colocar algo na boca para satisfazer a sua questão oral. E o ideal é que tenham conhecimento sobre quais são os alimentos que podem não só contribuir para aplacar a síndrome de falta de nicotina, mas também de aplacar a oralidade. Perfeito. Porque se você não pensa assim, se você sai direto e vai aplacar a sua oralidade com brigadeiro, a chance de você ganhar peso aumenta muito. Tem o diabetes também de brinde, né? Vamos pensar no volume 2. Esse é um mix de castanha, é esse? Esse, Letícia preparou, a gente você de presente. A gente, quando falar de gastronomia é complicado, né? A gente tem que provar. É lindo mesmo, a gente vai provar. Eu vou provar depois do programa, vocês podem provar agora. Essa cor é o quê? Cúrcuma. É cúrcuma. Não é lindo? Cúrcuma maravilhoso. Cúrcuma também é antioxidante, anti-inflamatório. O que você recomenda de alimentos funcionais que a gente não deve abrir mão? Vou abrir, Não deve abrir mão do ovo, riquíssimo em vitaminas A, D, E, K, vitamina B12, tá difícil. Luteína, zeaxantina, que previne a cegueira. Ovo é um excelentíssimo alimento funcional. Albumina. Coco. Coco. O coco, 47%. Água de coco, a O polpa do coco. O coco todo é maravilhoso. O coco ralado sem açúcar. Nossa, que cheiro. Olha o cheiro, que delícia. Bárbaro. Cara, é lindo, olha aqui. Isso aí é para provar o que a gente está falando, porque gastronomia não adianta só a gente falar, a gente tem que provar, né? Eu quero muito, não esperando aqui fazer mal de cada, não. A quinoa, que a gente já falou, excelente alimento funcional, que você mostrou a receita. Temos cúrcuma, o azeite de oliva. Então, esses são os top. Esse mix ele é bem interessante, né? Porque ele tem vários ingredientes que são bem bacanas. E vários alimentos funcionais numa receita juntos. só. Tem as oleaginosas. Tem castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa, nozes. São com as oleaginosas que se encontram. Aí coloca... você usa aquela manteiga de... Você pode usar o ghee ou o óleo de coco. Os dois fica perfeito, não tem problema. Alho, a gente coloca um pouco de alho. A cúrcuma, você acha que é ou cúrcuma ou a cúrcuma? Nunca sei, mas acho que é a cúrcuma. Eu acho que é. Bom, cúrcuma deve ser usada em várias... Pode ir na receita que você quiser salada, quinoa, na verdade, arroz integral. Na verdade, pode brincar pode variar. A cúrcuma, ela é muito interessante. A doutora Deise pode falar melhor do que eu. É um anti-inflamatório fantástico. Mas aí a gente tem que entrar um pouquinho com conhecimento da gastronomia. Ela só realmente faz efeito se ela tiver 3 condições. Ela precisa de calor, ela precisa ser aquecida, ela precisa ter contato com algum tipo de gordura, no caso, óleo de coco, o ghee, e ela precisa ter pimenta, porque a pimenta potencializa a curcumina, que é a substância da cúrcuma que traz todas as vantagens. Nesse pupurri de castanhas, de oleaginosas, a gente tem tudo isso. Ainda tem o alecrim, que é super saudável, estimula o processo digestivo. A gordura e a pimenta. Exatamente. Se você refogar uma quinoa, então... E jogar por cima. Perfeito. Maravilhosamente bem. Rola um azeite já. Sim, a própria gordura do azeite também potencializa a absorção da cúrcuma. E a pimenta pode ser uma pimenta... Não, tem que ser a pimenta preta. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Do reino? Sim. Pode ser a ralada, que já vem pronta, né? Na verdade, o ideal da pimenta... aquela que você hoje em dia... O ideal é que a gente sempre moa a pimenta na hora. Mas isso também é como... outras coisas na alimentação foram popularizadas. Quer dizer, hoje todo supermercado vende, se encontra não vende com facilidade. Por um preço muito acessível. Sim. Você pode comprar e até gastar aquilo tudo, né? E dura muito. São ingredientes que duram muito. Pode entrar
De vez em quando, na sua compra, você vai precisar de 3 em 3 meses, por exemplo. Às vezes até mais. E é barato, não é caro. Quer Sim. dizer, não é uma coisa tão sofisticada que você não possa comprar. A maioria das A vantagem pessoas das pode comprar. especiarias- E pode ralar, moer na hora, porque vem com moedor também, ficou prático. Ficou Exato. prático. Os moedores às vezes não eram tão bons, davam problemas. É. E ainda entra um outro ingrediente bem interessante, que é o sal rosa do Himalaia. Que eu E uso também muito está também, bastante delícia. popularizado. Já tem em todos Exatamente. os Desde que mercados. seja um verdadeiro, porque agora já tem falsificação, a gente tem que deve ficar ter isso, alerta. Ai, Mas meu é Deus. um ingrediente fantástico, né? Super fácil de fazer, né? Essa daqui é muito simples. Essa receita é facílima. Eu acho que o grande segredo é justamente essa praticidade, né? Sim. Porque eu acho que o que leva as pessoas a consumirem fast foods, essas comidas não saudáveis, Verdade. é justamente É a facilidade, que elas sim. têm de pegar uma fonte alimentar imediatamente. Sim. E pelo que eu observei, inclusive, no livro, e até mesmo pela conversa que eu tive com vocês, é justamente essa preocupação que vocês têm. Exato. De oferecer algo que seja rápido e prático para as pessoas Sim, tem que ser utilizarem. viável, senão não faz sentido, né? O objetivo desse livro, na verdade, esse livro, a história é um pouco curiosa, porque eu sou paciente da doutora Daisy, e eu comecei a aplicar um pouco comigo, sou chefe de cozinha, comecei a praticar comigo, e aí as pessoas foram me pedindo, comecei a ensinar as pessoas, dar workshop, e aí nasceu esse projeto. Muito bom. Vocês são de onde? Daqui do Rio? Eu estou morando, no momento, no interior do estado do Rio, em Barra do Piraí, mas trabalho pelo Brasil inteiro. Eu sou mineira, mas morava no interior do Rio, em Volta Redonda, e agora eu moro em São Paulo. Você é mineira do interior de Minas, né? Não? Muito. Seu air, Volta Redonda. Patrocínio. Perto de Uberlândia, Uberaba. É, Berlândia, Berlândia. Adoro Verdade. Minas. Muito Mas 14 bom, anos Inês. que eu moro no estado do Rio, a roça não me larga. Não larga, não. A roça vem impregnada, né? Eu moro no Rio a vida inteira e tô indo pra roça toda hora, porque eu amo roça. Eu tenho que ir lá o tempo inteiro. Voltando aqui, ó, ovo, cúrcuma. Ovo, a cúrcuma, o azeite de oliva. O azeite de oliva tem uma curiosidade. Para ele ser o ideal, tem que ser prensado a frio, extra virgem, embalado em vidro e vidro escuro, para não ter Já me oxidação. disseram que só os gregos são de verdade. Os azeites só Na os verdade, gregos. isso é uma grande lenda. Existem azeites bons e azeites ruins. A Letícia é uma grande Todas entendedora de as- azeite. Em vários todos os países, nos países do portugueses, Mediterrâneo, espanhóis. que são os principais produtores, Deixa eu te né? perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não. Cagada no azeite, Né? né? Claro, eu Ah. adoro azeite, eu tomo azeite Ah, assim, isso aí colher dá um da manhã, programa inteiro, viu? Extra virgem. É. Mas me diz uma coisa, a questão da acidez, que muita gente procura o ponto mais próximo de zero, né, de acidez, que são azeites bons, mas já me disseram que não são os mais saborosos também, que é indiferente, não é questão de acidez. Exatamente. Como é que eu posso Você já está num escolher um nível bom um pouco azeite? acima, Então, você né? tem que escolher o azeite 0,2%, não? Não, a questão da acidez, ela na verdade não tem a ver com a qualidade em si do azeite. Existem características de determinadas azeitonas que conferem um grau de acidez menor ou maior. A acidez é a concentração de ácido oleico que tem dentro do azeite. É imperceptível ao paladar humano, na verdade a gente faz um teste laboratorial para saber o nível de acidez. Então, quando a pessoa fala assim, esse azeite é muito ácido, isso na verdade não procede, realmente só em Então, qual laboratório. azeite que você usa? Com que grau de acidez? O azeite, ele tem que ter no máximo 0,8%, 1%, que é o que determina a comunidade 0,8? europeia. Perdão? 0,8? No De máximo. no máximo 0,8% a 1%, que é o que determina a comunidade europeia para os azeites extras virgens. Agora, isso não quer dizer que o azeite tenha qualidade. Na verdade, o azeite, para ter qualidade, ele tem que ser prensado a frio. O ideal é que ele seja colhido e processado o mais rápido possível, porque nada mais é do que um suco de azeitona. Diferente do vinho, que ser o novo, azeite ele tem que ser consumido novo, jovem. Porque ele se deteriora, os Então, você tem que polifenóis, olhar a data de quê? da validade e a Não, data validade de de fabricação. A data de fabricação. Exatamente. Quanto Então, mais quanto mais próximo, perto de você for a data de fabricação, melhor o azeite. melhor é o azeite. A chance dele então, tá- eu ficar procurando o 0,2 e escolhendo o 0,2 para não levar o 0,5. Isso é muito mais É uma bobagem. isso é muito mais uma característica de determinadas azeitonas do que um fator de qualidade. Então, não adianta tem que você ter um olhar a data azeite. de fabricação mais perto de hoje. Exatamente. Né? Não Então, adianta você ter um hoje- azeite que tenha 0,01% e que ele tenha sido produzido há 2 anos atrás. E um problema que a gente enfrenta no mercado brasileiro é que, às vezes, os azeites já chegam aqui muito velhos.
Isso é um problema. Vamos começar a procurar o mais importante é a gente se Prestar atenção nos informar e detalhes. provar o azeite. Pois é, mas a gente não consegue isso no A gente não mercado. pode provar no Eu supermercado. paro na frente da prateleira de azeite e fico 1 hora olhando. É um desafio. Aí Então, vem Ele o- tem que ser prensado a frio, ele tem que ser extra virgem. Como a doutora Deise falou, ele tem que estar num vidro escuro, porque o azeite ele tem 3 inimigos principais, que é a temperatura, ele não pode ficar numa temperatura elevada, a luz, então por isso o vidro escuro. Tem alguns até que agora vendem dentro de caixas, de embalagens fechadas, então preserva mais a qualidade do azeite. E o oxigênio. Então, quanto menos contato com esses 3 inimigos, mais ele se conserva. Agora, quanto mais rápido, melhor. Uma dica que eu costumo dar às pessoas é: comprou o azeite em casa, embrulha ele num papel alumínio, porque isso você isola completamente a luz Tem gente que desse... bota num galhetezinho, né? Com Aí você destrói. todo ele Aí claro oxida e todinho. acabou. Aí você destrói o azeite rapidamente. Adorei essa dica de embrulhar no papel alumínio. Vai Você ficar embrulhando horroroso. no papel alumínio... Mas, em compensação, vai ajudar. Rústico. Aí eu vou falar, foi Letícia que falou. Agora tudo enrolado no papel alumínio. Me conta uma coisa, essa tal de maca peruana. A maca peruana é muito interessante para ser usada, pode ser usada até em potência sexual. Tipo, estimula a libido das pessoas. É Dizem bem que energético. casca de melancia também, vai entender, né? Mas vamos lá. Sim. Mas é vantagem, assim, de vitaminas, de antioxidantes e tal, existe? Sim, ela é rica em fibras, vitaminas, antioxidantes. Esse livro ele tem os fala melhores do amaranto, alimentos. né, nesse Amaranto livro também, também. o amaranto é livre de glúten. Todos os alimentos que estão aqui, né, são livres de glúten, né? Então, você pode amaranto, usar... batata doce, coco, brócolis, Sim. o avocado, o abacate, a chia. Você tem acha que o mirtilo... O mirtilo A também é linhaça. riquíssimo em antioxidante, a linhaça O em rei ômega Carlos 3. Magno acreditava nos benefícios da linhaça. Já é velho Século conhecido. VIII. Já tem tempo. Caramba. Sim, rico em ômega 3. O ômega 3 é importantíssimo também, porque a Organização Mundial de Saúde preconiza uma relação de 3 de ômega 6 para 1 de ômega 3. E atualmente a proporção mundial é de 20 para 1. Então nós estamos inflamados. A população está inflamada. A inflamação crônica subclínica leva a doenças, como câncer, doença O que cardiovascular. faz para não desinflamar? Alimentos livres. Mas o ômega 3... O ômega 3 é um excelente anti-inflamatório natural. Então, e também evitar os alimentos industrializados. claro. Cuidar Não do adianta intestino. comer um monte de pacotinho Pois é. tomar ômega 3. Não vai Não vai adiantar. funcionar. E o intestino? Você defende os probióticos, a tomada de Sim, antibiotico? certeza. E assim, a gente pode, porque tem uma vitrine, assim, né? Uma parede de... tem uma parede de de escolhas, probióticos, né? E de colágenos e de não sei o quê. de tudo. Você acha que os probióticos têm uma razão de ser? Sim. O que tem maior volume, milhões e bilhões, Sim. são os melhores? o intestino... Tem um jeito de você ajudar a gente a escolher um probiótico, não? Eu vou falar a história toda, rapidinho. Tá. O que acontece? O intestino, ele, como a gente disse, ele é o segundo cérebro da gente. Então, o 90% de serotonina é fabricado no intestino. Os nossos enterócitos, são as células do intestino, elas são coladinhas. Alguns alimentos, por exemplo, o leite. No leite, a lactose, está em muita evidência, lactose. Mas a lactose é uma pentose, é o açúcar do leite. A lactose é um problema do leite, porque 70% da população desse universo não digere lactose. Mas o leite tem 3 proteínas inflamatórias, que esse é o problema. Caseína, a gente pode ter a sorte ou não de digerir a caseína, mas 2 são indigeríveis pelo humano, que é a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina, proteínas inflamatórias. O que acontece? Essa proteína vai chegar no meu intestino e vai alterar a permeabilidade do meu intestino. Então, essa proteína parcialmente digerida ou até não digerida, cai na minha corrente sanguínea, ativa meu sistema imunológico. Então, aí já começa o bombardeio que leva à inflamação crônica. Sem leite. Tá. Não queiram me matar. Mas existem os Tranquilo. substitutos. Os mineiros é que vão querer te matar. com certeza. Mas os Meu laticínios sogro é pode. Oleda, tudo você pode, mas às vezes Tudo não você convém. pode, mas não deve. Exatamente. Evitar. Nós Tem temos um livro, eu substitutos. esqueci o nome dela. Esse livro que eu tentei lembrar. Gisela Savignoli, eu Posso, acho. mas- Savioli. Obrigada. Savioli. Isso.
O que você... Como é que é? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo Sim, posso, mas nem tudo evitar, me convém. por conta disso, que leva à inflamação crônica subclínica, que leva a patologias. Então, você acha que o leite, derivados e glúten, tirar isso da alimentação não é modismo. Os estudos já estão bem consolidados em relação a isso. Mas não adianta, me falaram também aqui no Sem Censura, que eu ouço tudo aqui, né? Sim. Que não adianta usar só produtos sem lactose. Que não é só porque a lactose. A lactose é o Tem que açúcar tirar do logo leite. tudo. Tirar logo tudo. E mineiro vive sem queijo, queridinho? Menina, eu passo um aperto. É um perrengue isso. Isso é muito difícil. É um aperto. A minha mãe acha que me obedece. Minha mãe não obedece. Fazer o quê? Não, minha mãe não me obedece. Mas como é que ela vai obedecer? Não tem como. A obedece, mulher não. quer uma coisa dessa, tirar o leite. Pão de queijo. Quer tirar o Pão de queijo sem queijo. Então, queijo foi o só seguinte, tira o pode ponto. queijo. não vamos tirar. não tem Você queijo. só pode comer Porque pão de queijo põe no água, ponto, né? porque aqui É não água tem queijo pura. mesmo. Não tem. Fica tranquilo, né? Mas deve ter farinha, que também não pode. Não tem polvilho. Polvilho não tem Só glúten. polvilho doce, polvilho não sei o que, Mas né? é o seguinte, Como é que chama então, outro para ninguém azedo? brigar comigo, Mas o pão de evitar, queijo né? não tem gosto, Usar então com não tem menos que- frequência. Vamos usar com menos frequência. É. Hoje em Aí dia... é possível usar com menos frequência. Diminuir a frequência. Pensar antes de comer. Exatamente. Isso também é uma coisa interessante, pensar antes de comer, né? Pensar antes de Porque aí comer. você negocia. Saber- isso. É, Ler porque- rótulo, Leda, é por isso- importantíssimo. nossa, ler É rótulo é minha porque às especialidade. vezes, o que acontece? E validade, Eu sempre então, coloco no você meu chega, Instagram. Nada tá na validade certa. Sim, e o impressionante. rótulo é o seguinte, Impressionante. a pessoa olha lá o rótulo, não tem glúten. Ah, beleza, então esse daqui é saudável. Não, eu coloquei no Instagram outro dia, açúcar em primeiro lugar. O rótulo é o seguinte, você vê em ordem decrescente. O primeiro ingrediente que está lá é o que tem mais quantidade. Então, esse alimento que eu peguei, era um biscoito, eu coloquei no Instagram, falei açúcar, xarope de glicose. Então, não é saudável só porque não contém Tem glúten. tudo. que Tem 3 observar. tipos de açúcar. Sim. Mas diz que é light ou diet. Né? É escrapação, né? É, Rótulo escrapação. precisa de uma lei para isso. Realmente é uma coisa séria. rótulo. É sério. verdade. Precisa botar uma ordem nessa bagunça. Sim. Que é uma bagunça. A tem que ter um legislação brasileira interesse é muito Claro, precária. eles não têm interesse no Não, é a indústria da parecer, doença, a letra né? é pequenininha, é tudo feito conta. Você vai procurar a validade, tem coisa que você procura a validade meia Você não hora. encontra. Eu vou falar uma boto coisa aqui, óculos, que é- sento e fico lá até descobrir. E eu sou especialista, eu sou o terror de gerentes do supermercado. Eu nunca levei nenhum para delegacia. Ontem eu falei isso para um, ele ficou trêmulo quando eu falei para ele, vem cá ver um instantinho a sua prateleira de Tudo vencido. iogurtes. Vencida? É tudo vencido. Absurdo. Mas era uma Isso não é, coisa. isso não é erro. Ele ficou Não, em isso é má pânico. fé. Eu falei, ó, não Com vou chamar certeza. a polícia não, mas vou ver você tirar. Quero ver você tirando todo. Cara de alegria, Imagina. né? Quero ver você Quero tirando ver isso. Não, coitado, ele ficou roxo lá, trêmulo. É verdade. Mas é um absurdo. Mas é isso mesmo, se todo mundo fizesse Entendeu? isso. E você fica horas, né? E você paga caro por isso. Sim, né? Você aí a pessoa escolhe. que não tem esse cuidado vai levar o produto. Vai levar. Às Quem vezes não você compra olhar, na vai promoção e tá na promoção, quando você vai A olhar, promoção é por chega em isso, casa né? de onde Tudo tá vencido. Exatamente. Agora eu vou falar de dor. Vou cruzar aqui essa informação. Já falei de cigarro. Peraí um pouquinho. Não, não é cigarro. Vamos lá na coluna. Vamos lá na coluna que o Leonardo é fera nisso. Opa. Escuta, você fez um aplicativo, é isso? Eu fiz uma plataforma, né, O que é com uma vídeos. plataforma? É uma plataforma, um Fala isso site pra velhinho, não com dá certo, tem que falar uma informações, coisa bem clara. com um canal de vídeos para oferecer informações para as pessoas sobre os cuidados principais que elas devem ter em suas vidas para que consigam, de forma concreta, eliminar as dores. Uma grande observação que eu pude constatar ao longo de todos esses anos foi justamente a necessidade de integrar. Hoje você vê inúmeros profissionais querendo puxar basicamente a sardinha para o seu lado. Na minha área, por exemplo, o fisioterapeuta fica procurando estabelecer que o exercício salvador está aqui. E em determinado campo fala-se, o alimento é o salvador para que você não tenha dores. E cadê aquele profissional para conseguir juntar todas essas informações com um único propósito? Então hoje, basicamente, eu estou vendo essa luta contra a dor baseada em 4 principais pilares, que é justamente a questão da alimentação, que é uma coisa importante, a questão da liberdade de movimentos do corpo, a questão do equilíbrio emocional e do estilo de vida. São 4 fatores, 4 pilares assim da Peraí, saúde. o que é estilo? que determinam. Rapidamente, assim, em 10 segundos. Estilo de vida. Estilo de vida está basicamente a forma como você explora e utiliza o seu corpo no seu dia a dia. Por exemplo, nós todos estamos sentados aqui numa cadeira que não exige nada do nosso sistema músculo-esquelético. Então, a nossa amplitude de movimento acaba regredindo cada vez mais.
de forma simples. É muito mais cômodo se esparramar num sofá do que sentar no chão, por exemplo, ou numa cadeira, ou ficar numa simples posição como a de cócoras, que vai influenciar o seu corpo a uma nova mobilidade. Então, nós somos movidos, um pouquinho daquilo que falou do alimento, a procurar sempre o menor esforço. Então, esse estilo de vida acaba determinando, de forma bem concreta, mudanças e modificações na nossa postura, no nosso sistema muscular. O envelhecimento, né? Independente da idade, né? Na verdade. O envelhecimento não é o problema em si, O envelhecimento, eu acredito. não falo por conta da idade, eu falo envelhecimento permitindo Sim. que as coisas envelheçam, encarquilhem. Exatamente. É, A se falta você- de estímulo. É aí que eu entro justamente nessa questão do estilo de vida e a forma como você cuida do seu corpo e movimenta o seu corpo. Eu acho que esse é um fator determinante. E para cruzar com o que a Deise e a Letícia falaram, ela falou muito que o cúrcuma, por exemplo, facilita, desinflama. Trabalha na área da desinflamação. Tem alguma coisa que você propõe nesse sentido também? Da alimentação? É. Existe todos esses alimentos antioxidantes que ela fala, dos alimentos anti-inflamatórios, reduzir ao máximo a quantidade de alimentos industrializados. Eu tenho uma base, até mesmo de estudo, eu não entro especificamente no campo da nutrição, porque não me compete profissionalmente, mas o que eu abordo muito é a questão de dividir esses alimentos em 3 classes. Primeiro são aqueles alimentos que vão tender a naturalmente encontrar no meio natural. São as frutas, as castanhas, e não passam por nenhum processamento. Então, esses alimentos são geralmente os alimentos que eu indico. E Frutas, legumes, frutas, legumes, verduras. mesmo assim com moderação, que é necessário ter uma certa moderação, e evitar ao máximo os produtos industrializados. Comer com moderação, mais vezes ao dia, e alimentos mais saudáveis. Basicamente nisso. E como é que você lida com essa gama de exercícios, né? De fisioterapias, hidroterapias e osteopatia e não sei o que. Eu vejo muito, sinceramente falando... Estou falando das que eu lembro, que eu acho que vocês lembram, acupuntura. É uma questão de uma procura de super-heróis. Eu acho que isso acaba sendo encontrada. E eu falo isso porque eu já vivi isso. Eu, sinceramente, eu assumo essa posição também nesse papel. O fato é que, enquanto nós não começarmos a ver a saúde de uma forma integrada, nós vamos estar compartilhando com um modelo de doença, com um modelo da patologia, que não interessa. O grande fato é que você ter uma vida saudável tem um preço. Você tem um preço, tá? Você se alimentar melhor, fazer atividade física, tudo vai ter um preço. Mas é necessário que as pessoas saibam que o preço da doença ele vai ser muito maior. É muito mais Não caro. só financeiramente, mas também em termos de prejuízo na sua qualidade de vida. Então, esse é um fator importante, e um dado que é importante a gente frisar também, que apenas 5% da população mundial se preocupa com prevenção. Me corrija se eu tiver com algum dado errado nesse sentido. Certíssimo. Tá? 5%. Mas por quê? Porque não tem nada que afeta eles e que faz despertar algo. A primeira pergunta, basicamente, que eu faço no meu consultório é procurar descrever o porquê das pessoas vão se tratar por uma dor. Porque o nosso cérebro ele vai se mover basicamente a 2 objetivos. Ou fugir da dor, ou buscar o prazer. Então, o que eu mais observo é as pessoas falando, eu quero tirar essa dor. Ok, beleza, tirou a dor. O que você vai fazer a partir dali? Mas quem quer ficar com dor tem que ser um psiquiatra, não pode ser fisioterapeuta. Mais ou menos, Leda. Mais ou menos. Não, eu só quero ficar com a dor. Mais ou menos. Eu trago aqui até mesmo um aspecto que poucas pessoas acabam levando em Ninguém quer consideração. sentir dor, Leonardo. Todo Eu mundo sei. Fica desesperado com dor. Eu sei, mas dor se você é que nem não tiver- fome. Eu sei, eu Ninguém quer. entendo. Eu entendo e eu lido com isso constantemente. Mas eu procuro plantar nas pessoas a ideia de uma busca de prazer. Ok, se nós tirarmos essa dor, e isso é possível, cuidando da alimentação, cuidando do corpo físico e etc., o que você vai fazer? As pessoas precisam ter uma busca, falando algo do tipo, olha, eu quero ficar livre dessa dor porque eu quero agachar para brincar com meus netos. Eu quero fazer uma caminhada na praia. A pessoa vai ter um objetivo para poder lutar. E aquele objetivo tem que ser Essa dor é realmente na frente do importante. burro.
Tem que ter uma cenoura Exatamente. na frente do burro. Tem que ter alguma cenoura. Isso motiva, né? É, e aquele negócio, você pode, e eu uso também muito esse exemplo, você pode botar uma cenoura lá pro burro correr ou bater atrás. Só que ele só vai andar se bater atrás enquanto você bater atrás. Agora, se a pessoa focar apenas na dor, que é o bater atrás, aquele burrinho só vai andar enquanto for bater. Então, uma estratégia que muitas vezes não é tão eficaz. E a gente acessa como? O site é portal, né, porumavidassemdor.com.br. Porumavidassemdor.com.br. Tudo Isso. junto, né? Tudo porumavidassemdor.com.br. Pode acessar, hein? Pode acessar. Olha lá. E lá tá explicando tudo. Tudo. Tem várias dicas a respeito da alimentação, de estilo de vida, de exercícios que as pessoas possam realizar. Por uma vida sem dor. E pode fazer esse exercício sem fisioterapeuta? A ideia, o meu grande Alguns propósito... alongamentos, algumas coisas assim que a gente Então, pode fazer todo sim, dia. sim. E a minha ideia é fazer com que as pessoas terceirizem menos as suas vidas. Porque é muito fácil quando eu delego a minha saúde na missão de um terceiro, que seria esse profissional de saúde. Sobretudo o fisioterapeuta, né? Vou eu entregar acho que em pra todas ele, as profissões. levantar a perna. Mas o fisioterapeuta a gente tende a entregar mais, né? Mas tipo assim, vai, é uma ele mudança. Vai alongar você. Quando você também pode se alongar, né? E hoje... A Lucinha lá na Rede Sara fala isso. E a orientação deles é ensinar você a fazer o exercício sozinha. Porque compromete mais a gente com o exercício. Mas lembra que eu falei da lei do menor esforço? Nós somos movidos a isso. Então, eu convivi isso durante muito tempo. Passar determinados exercícios para a pessoa poder realizar em casa e muitos não faziam. E hoje eu vou por uma estratégia um pouco diferente. Eu faço a pessoa enxergar que todos esses ganhos podem ser feitos de forma natural. São pequenas mudanças de hábito. Então, por exemplo, se a pessoa se coloca numa posição, diminuir somente a altura da cadeira. Diminui um pouquinho a altura da cadeira. Isso já vai trabalhar uma nova mobilidade da coluna, vai trabalhar uma nova mobilidade do quadril e do joelho. E reduzindo, até chegar um momento em que essa pessoa vai estar sentando no chão. E aí os ganhos que essa pessoa vai ter são incríveis. São coisas simples, Leda. Eu estimulo muitos pacientes a adotarem a posição de cócoras. E é impressionante que todo mundo fala, eu não consigo realizar. E se nós observarmos uma criança, ela fica constantemente a posição de cócoras, que é uma posição de repouso. Mas tem um porquê. Aquela posição ali... Não serve a bola de pilates? Então, pode ser. Inicialmente, sim. Pode ir regredindo, pouco a pouco. A ideia é justamente essa. Regredir até fazer com que haja um estímulo, que possamos sair daquela ideia de que eu preciso de alguém para me alongar, entendeu? As pessoas não precisam. As pessoas precisam, e é uma frase que eu uso muito, transformar a vida delas num modelo de tratamento e não tratamento a vida delas. Tem pessoas que você pergunta, Leda, fala assim, olha, eu acordo, faço fisioterapia, depois de tarde eu vou para tal exercício, depois... E ela fica o dia inteiro. Se ela fizer pequenas adaptações na alimentação, no estilo de vida e etc., os ganhos que ela vai ter são inúmeros. Mas o que vai acontecer? O desgaste, o cansaço vai ser muito maior. Então, sair da zona de conforto, né? Sair dessa zona de conforto. Eu vou ter que sair da zona de conforto aqui dessa conversa, que eu estou gostando para burra, porque eu vou ter que ir para o intervalo. Mas eu volto também. Sem censura no programa da TV Brasil.